Já joga a matéria que o TJ acatou a lei estadual e agora, embora não emitiu nenhuma nota, mas a gente viu isso pela imprensa, já jogue a matéria aí do TJ aí. O Tribunal de Justiça de Rondônia informou nesta sexta-feira que vai seguir a determinação das leis sancionadas pelo governador Marcos Rocha, que tira dos órgãos públicos o poder de exigir comprovantes de vacinação contra a Covid-19 de servidores e de populares que necessitam entrar dentro do prédio. Segundo a presidência do TJ, vai seguir as exigências, sem desobedecer às medidas sanitárias. A Lei 5.179 assegurou que não vacinados possam entrar em locais públicos e privados sem serem importunados. Também proíbe em Rondônia a exigência de passaporte sanitário, físico, digital e eletrônico. As duas leis já estão em vigor. A legislação ainda proibia que superiores hierárquicos da administração pública estadual façam a exigência de comprovante de vacinação contra a doença. E questionado se também seguiria as novas leis ou questionaria judicialmente, o Ministério Público do Estado afirmou que primeiro vai avaliar a lei e depois vai decidir para tomar alguma providência. Nara Braga, para o jornalismo da Reman TV. Olha, eu vou aqui passar para Sofia Andrade. Sofia, eu lhe pergunto agora para você. Essa lei, Tribunal de Justiça já acatou a lei. Como é que você vê essa conquista? Você parabeniza os deputados. É o primeiro estado, o único estado do Brasil que aprovou essa lei. Isso é a conquista de vocês, mulheres, que lutam para o não passaporte da vacina. Eu fico muito feliz, parabenizo aí o TJ, né? E já de antemão parabenizo o MP, porque eu acredito que o MP não vai se sobrepor ao TJ, que já disse que vai cumprir a lei, e lei é lei, né, pessoal? Nós tivemos 2 sessões na nossa Assembleia para poder ser aprovada essa lei com maioria esmagadora, 19 votos a 4. E os representantes do povo, quem legisla, quem faz as leis para serem apenas cumpridas pela Justiça ou por quem quer que seja, são os representantes do povo, no caso do nosso estado, são os deputados, e foi sancionada pelo governador. É uma grande vitória para o estado de Rondônia. Porque isso não é sobre vacina, de jeito maneira. Nós somos totalmente a favor da vacina para quem quer, mas para quem não quer, nós somos a favor de que o direito dessa pessoa seja resguardado. Então o governador acertou em sancionar a lei? Com certeza. Sancionou tarde, né? Demorou para sancionar, precisou o Bolsonaro dar uma chamada nele, mas acertou muito bem em sancionar sem vetar nada. Doutor Caetano Neto, agora é doutor Caetano Neto que vai abrir o verbo. Doutor Caetano, e aí, o direito, a supremacia do direito coletivo, ela tem que ser respeitada, ela suprime o direito individual? Olha, nós estamos ainda vivendo um momento de pandemia. Os decretos que tratam das medidas restritivas relativas ao momento de pandemia ainda estão em vigor. Está em vigor. Portanto, nós estamos num momento ainda de pandemia. Portanto, pandemia, ela supera toda e qualquer figura de norma. Então, o direito individual, meu direito individual, de eu circular, eles não sobrepõem o direito coletivo. Então, a pandemia coloca em risco vidas, vida humana. Portanto, o direito individual não pode sobrepor ao direito coletivo. Nós temos que proteger a vida. Então, eu vejo que a lei que não precisaria, eu acho que ela é descabida, desnecessária. Até hoje, desde quando se chegou a pandemia, o ano passado, tudo foi feito por portarias e decretos. Há um decreto do prefeito Hildon Chaves, que não é uma lei, estão obrigando nos órgãos públicos municipais, estabelecendo a regra de um comportamento daquele que não vacinado não vai poder entrar. Tem um decreto do prefeito municipal. A lei vai sobrepor ao decreto nos órgãos públicos municipal? Não, ela não tem essa força. Ela não tem esse poder. Nos órgãos públicos municipal. Nos órgãos públicos municipal,
o decreto do prefeito, que não precisa de lei. Então, eu acho que a lei está mais para a vitrine eleitoral do que a sua importância ou efetividade. Eu acho que tem muito mais para outdoor, de mensagem visando as questões políticas do que verdadeiramente é interesse da sua efetividade. Acho que um decreto caberia acompanhando o prefeito municipal ou não, mas um decreto poderia regulamentar melhor essa questão de que as pessoas têm o seu direito de ir e vir, mas não pode colocar em risco a vida dos outros, porque nós estamos num momento de pandemia. É um momento diferenciado do que faz a previsão da Constituição. A Constituição fala sobre a questão pandemia. Nós estamos num quadro de pandemia. Portanto, o direito individual não pode sobrepor ao direito coletivo quando estamos num momento de pandemia. É o que cita a Organização Mundial da Saúde e assim também o Ministério da Saúde do Estado brasileiro. Sofia, quer fazer um contraponto antes de eu passar? Quer logo aproveitar e fazer um contraponto? Quero, com certeza. Quando o doutor Caetano fala o que cita a Organização Mundial da Saúde, eu quero dizer para o senhor que o senhor está um pouco desinformado, porque a Organização Mundial da Saúde ela é totalmente contra o passaporte sanitário. Inclusive, ela é contra a terceira dose da vacina. Se você procurar se informar um pouquinho mais, vai saber. E quando dizer que um não vacinado põe em risco a vida de um vacinado, qual sentido tem nisso? A humanidade parou de raciocinar? Como que uma pessoa não vacinada vai prejudicar uma pessoa que está imunizada? Teoricamente, aquela pessoa não está protegida? Então, qual o risco que essa pessoa corre tendo uma outra, a minoria, é uma minoria quase insignificante que não se vacinou? E outra coisa, não existe decreto nenhum que se sobreponha a direitos individuais. Mas o Supremo, Sofia, não, só para contribuir aqui com o debate, o Supremo, ele estabelece autonomia aos estados e municípios. Então ainda está esse imbróglio. Inclusive, eu entendo, essa questão do Supremo é uma questão de entendimento. Hoje no Brasil você entende como você bem quer a Constituição, e eu entendo que esse entendimento do Supremo foi para que os prefeitos e governadores, de forma individual, claramente que nós somos uma capital, nós não somos como São Paulo, que tem aquela densidade demográfica gigante. Porto Velho não é assim. Então tem suas especificações, tem suas diferenças e cada gestor iria gerir nessa diferença. Agora, jamais no Brasil nós temos a Constituição e ela diz que o seu direito de ir e vir só pode ser cesseado em tempos de guerra. Em tempos de paz, ninguém pode te obrigar de ir e vir dentro do território nacional. Agora, ela que eu acredito, doutora Rosângela, que está feliz, eu tenho certeza disso, que ela vibrou com essa lei, porque ela, assim como Sofia, mulheres que em 2022 devem se lançar aí. Não sei a quê, mas vão, a estadual, a federal, que estão lutando, que estão marcando território. E isso é bom. As mulheres participativas. Eu desejo que muitas delas coloquem seu nome à disposição. Para isso, o Estado democrático temos que avançar mesmo. Mas, doutora, vamos aí, doutora. A senhora agora vai poder entrar no Fórum Cívico, no Tribunal de Justiça. A senhora que não entrava por questão da vacina. A senhora está feliz pela lei? Já segunda-feira já vai entrar no Tribunal de Justiça? Então, eu estou realmente feliz, claro, com certeza, por ver que meu direito está sendo restabelecido. E o Tribunal de Justiça está agindo de forma correta, porque é o direito dele de realmente respeitar as leis. E quero dizer o seguinte, que nós estamos, sim, no estado de pandemia, né, na situação, mas não vamos ser, por causa que já passamos por diversas pandemias e nem por isso ficamos prisioneiras. E querem usar esse vírus para sermos prisioneiras e parar de viver a nossa vida, de trabalhar, de fazer o que a gente pode, simplesmente por causa do vírus. Veja bem, esse vírus não é único. O mundo inteiro tem diversos vírus, entendeu? E todas as pessoas que contraem têm que ser tratadas preventivamente. E nós estamos felizes, sim,
Por quê? Porque nós não podemos ser prisioneira, nós temos que ter nossa liberdade para decidir sobre nossas vidas, sobre o nosso corpo, se nós queremos ou não tomar vacina. Então, esse é o meu ponto de vista. Você não concorda com o Caetano? Não concordo com o colega. E outra coisa, decreto não é lei. Esse decreto está violando as nossas garantias constitucionais. E o que o prefeito está fazendo é arbitrário. Ele está praticando crime de abuso de autoridade. E vocês, telespectadores, se orientem, prestem bem atenção, porque nós não podemos permitir abuso de nenhuma autoridade com relação à nossa liberdade, o nosso direito, porque nós somos cidadãos de bens, entendeu? Nós não estamos cometendo crime nenhum, apenas nós queremos viver com liberdade e sim, cuidar da nossa saúde, porque ninguém aqui quer morrer, é claro. Nós sabemos que ninguém está livre, porque todos nós um dia iremos. Mas nós não estamos facilitando pelo fato de rejeitar a vacina. Nós já nascemos sendo vacinados por todo tipo de vacina, mas nós nunca fomos cobaias. Essa é a questão, é a única diferença. Olha, doutor Caetano, quer fazer um contraponto na fala da doutora, da fala da Sofia? Não, eu quero apenas aqui, então, conjecturar a edição do decreto do prefeito Idão Chaves, que é um promotor, conhece do direito, não é às vezes um agente público que não tem conhecimento do tema do direito, então ele conhece um pouco do direito, e o seu decreto certamente teve a sua edição, o seu texto legislativo aprovado pelo seu conselho jurídico, pela procuradoria do município. Então, os advogados que ali se manifestaram naquele texto legislativo do decreto estão equivocados, desconhecem da norma ou estão apenas fazendo o papel de subserviente do prefeito? Então, cabe essa pergunta, então? Olha aí, olha. Você quer fazer o contraponto? Com certeza, porque os advogados estão no direito deles de fazer a defesa do seu cliente. Só que acontece o seguinte, o Supremo Tribunal Federal também é arbitrário, era para dar bom exemplo e está violando direitos e garantias constitucionais, como prender pessoas fora da competência dele, simplesmente porque é Supremo. Gente, a única pessoa que ele poderia prender ali era o Daniel, mas se ele tivesse cometido o crime, ele apenas expressou a opinião dele. Então, surra de gato é uma opinião? Você dá uma surra de gato morto de ministro, só é uma opinião, isso não é ataque, não? Olha... É uma pergunta. É uma opinião com relação às arbitrariedades praticadas pelos ministros, principalmente pelo Alexandre de Moraes. Olha, veja, o nosso presidente pediu o impeachment do Alexandre de Moraes por causa de vários crimes que ele tem cometido por abuso de autoridade, e o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, que é advogado. Rondoniense de coração. Ele só fez nascer aqui, mas é de Minas Gerais, envergonha o nosso estado. E ele simplesmente foi arbitrário. Aqueles argumentos dele que não tinha elemento suficiente para o impeachment, tinha sim. Mas cada jurista fala o que quer. Só que eu estou falando dentro da lei, entendeu? Porque eu estudei para isso. Agora, as pessoas querem falar bonito para enganar o povo. Isso aqui não faz parte da minha índole. Sofia Andrade, você quer acrescentar com o debate? Eu quero só dizer uma coisa curiosa para o doutor Caetano, que eu acompanhei, né? Teve o show do Gustavo Lima e eu acompanhei que o senhor fez um pedido para que não houvesse o show referente à pandemia, mesmo só podendo entrar no show pessoas com passaporte, né, vacinal. Então quer dizer que o senhor mesmo sabe que o passaporte não funciona, né? Se o passaporte não funciona, o senhor pediu para não haver o show, mesmo as pessoas estando com o passaporte. Então eu acho uma certa incoerência isso aí. Tá. Ou será que sabe
que Não. mesmo você com o passaporte, você pode estar com a doença e pode estar transmitindo ou pegando do mesmo jeito? Bom, então aí eu preciso explicar. Eu preciso aí É considerar. verdade. Para não ficar equivocado a informação. Quando anunciando o show, desde quando foi anunciado o show, nunca tinha sido dito durante o anúncio de que aqueles que fizessem o uso da compra do ingresso deveriam, na entrada, comprovar, apresentar o comprovante de vacina. Ou que teriam que usar máscara, ou haveriam medidas de fiscalização na entrada do evento. Até então, no primeiro momento, até uma semana antes do show, nada havia sido anunciado. Pois bem, havia um decreto do prefeito, Hildon Chaves, que facultava às pessoas não mais necessário usar máscara em locais abertos. Havia esse decreto. Numa semana antes do show, uma sexta-feira anterior àquele sábado seguinte que ia haver o show, ele revogou esse decreto, portanto, ficando o decreto anterior, obrigando as pessoas a fazerem uso de máscara no município de Porto Velho em locais abertos. Bom, eu apresentei uma indagação, uma representação ao Ministério Público, pedindo ao Ministério Público, olha, o prefeito revogou o decreto, obrigando que em locais abertos deve fazer uso de máscara. Os organizadores não estão informando se vai haver medidas de controle, medidas restritivas, medidas de as pessoas que vão fazer uso daquele local, se vão estar devidamente vacinados ou não. Essa foi a minha representação. Tanto baseado na representação, doutora Sofia, que os organizadores passaram a dizer, olha, vai haver controle, nós vamos fiscalizar, quem não tiver o passaporte, quem não tiver a vacina, não entra. E não entraram. Nós vamos controlar depois da minha representação, ótimo, doutora Sofia. Então, Sofia, a minha representação, eu entendo que ela foi providencial para, no mínimo, salvar vidas e chamar a atenção dos organizadores, que até então não estavam divulgando nenhuma medida de controle sanitária para a realização do evento. Essa foi a minha representação. Então o senhor não se sente seguro em frequentar locais que tem aglomeração e o senhor ficar sem máscara em locais que tem pessoas lá que não estão vacinadas? Sendo que vazou várias fotos do senhor curtindo, dançando, vivenciando, né? Eu ali estava fazendo uso do decreto do prefeito que permitia locais abertos sem uso de máscara. Então, se o prefeito fizer um decreto dizendo que o senhor tem que se jogar em frente a uma carreta, o senhor vai se jogar? Por favor. Por favor, realmente, o nome disso não vamos trazer aqui o debate na É um debate público, o debate público. O nome disso é hipocrisia de quem gosta de medidas ditatoriais na vida alheia. Por favor. Eu não vou esperar um decreto do prefeito para ele dizer, agora você aglomera. O Zezinho sabe muito bem, eu não uso máscara. Eu vou onde bem que eu quero que eu vá, mas eu não tenho ido em locais com grandes aglomerações. Pois como o show não é uma grande aglomeração? O show não é uma grande aglomeração? Concordo, mas eu não ando. O local que eu estava é um local aberto que não é de grande aglomeração. E o show também era. Agora eu digo pro O show senhor, não é grande aglomeração? Agora eu digo pro senhor, o senhor que gosta de entrar com representações criminais, o senhor já entrou com representação criminal contra o vice-prefeito, contra deputados, contra o presidente da Câmara dos Vereadores, contra grandes influências do nosso estado que estavam todos no show, todos sem máscaras, todos aglomerando, abraçados, todo mundo sabe disso. Aonde que alguém achava que ia estar sem máscara? Estavam lá. Eu digo pra vocês, se tivesse 1 ou 2 doentes, que o passaporte não te diz que você não está doente, te diz só que você tomou uma vacina, mas você pode pegar a doença e transmitir do mesmo jeito. Quantas pessoas não foram contaminadas lá naquele show por pura hipocrisia? Hipocrisia é o nome da situação que nós vivemos hoje. Hipocrisia relativa ao quê? Ao show ou estar lá sem máscara? Ao show, a sua medida de andar sem máscara quando o prefeito dá um decreto, colocar máscara quando o prefeito dá outro decreto, dizer que as pessoas não podem frequentar um show porque não tem um passaporte, sendo que quem está doente, porque eu conheço pessoas... Doutora. Eu conheço pessoas... Andar na rua não é aglomeração, doutora. Andar na rua não é aglomeração. Vamos aqui, a doutora Rosângela quer participar desse contraponto aí, doutora? Exato, veja bem, realmente, como a Sofia falou, realmente uma hipocrisia, porque nós defendemos sim que todo mundo
possa se aglomerar mesmo, mas claro, tem a sua higiene, tá entendendo? Que possa se cumprimentar. É muito ruim não poder se abraçar e se beijar. Eu gosto muito de abraçar e beijar as pessoas. E assim, eu acho muito ruim quando me dão essa oportunidade. Agora, a gente discute essa questão da hipocrisia, porque as pessoas ficam falando que é pra gente ficar em casa, fique em casa, não fique junto, não fique nada, só que não é verdade. Eles fazem tudo o contrário.